para todos os públicos. Boa tarde, gente. Vamos dar início ao nosso ano letivo, né, que começou no dia 1º de março, mas infelizmente por conta da pandemia a gente ainda não conseguiu voltar para as escolas, né? Mas creio que logo logo a gente vai estar juntos novamente e por enquanto a gente vai estar por aqui com vocês no canal do YouTube da CEMED, tá? Na televisão também, com as nossas aulas para tentar levar a vocês a educação de qualidade, tá? E essa nossa aula de hoje, a gente agradece a Prefeitura, tá? E em nome do projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, tá? Para dizer para vocês que a educação é um projeto de vida, que a educação traz só benefícios, né? Em contrapartida, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, usando álcool em gel e em breve a gente vai estar junto. Além disso, eu quero dizer para vocês que meu nome é professora Sabrina, tá? E aí a gente vai estar junto com a disciplina Língua Portuguesa, com o 8º ano. E quero dizer para vocês que eu espero que vocês estejam igual a essa imagem aqui, né? Nos acompanhando pela televisão, nos acompanhando pelo YouTube e de olho nas aulas, prestando atenção, anotando com o caderno, tudo bonitinho para que a gente tenha um ano letivo bom, né? E excelente. Apesar de a gente estar começando dessa forma remota, dessa forma pela televisão e pelo YouTube, tá? E para a gente começar, vamos relembrar aquilo que a gente já vem vendo nas outras séries anteriores, que é gêneros textuais e gêneros literários, tá? Vamos ver qual é a diferença, o que é cada um, o conceito de cada um, e a partir de agora a gente vai fazer essa viagem pelo mundo da literatura, né? E creio que vocês vão gostar muito, porque a leitura, ela abre a mente e traz várias ideias novas para a gente, né? Para começar, aí eu fiquei imaginando, fiquei pensando em vocês, assim, quando eu falei do título, gênero textual, eu fiquei pensando assim, uai, mas a professora falou em gêneros textuais, eu imagino que vocês devem estar pensando, mas o que são gêneros textuais e gêneros literários, né? Aí eu fiquei imaginando que vocês estão se questionando, se perguntando, né? O que é isso, né? Que conceito, que aula é essa agora que a gente vai ter? E aí eu trago para vocês o seguinte, os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação, né? Então é através dos gêneros textuais que há a comunicação entre os seres humanos, entre a sociedade, uma sociedade e outra, né? Embora eles sejam muitos, não é difícil identificá-los, tá? O que mais que eu trouxe para vocês? Vocês já se deram conta de uma infinidade de situações comunicacionais às quais somos expostos ao longo de nossa vida? Então, todo dia, toda hora, o dia inteiro, a gente está se comunicando, está conversando, né? Através de vários tipos de textos, através de carta, o mais antigo que tem é carta. Hoje em dia, a gente já não manda carta mais para os nossos colegas, para os nossos amigos, tios, parentes, né? Mas a carta ainda é um meio de comunicação. Qual é outro meio de comunicação que a gente pode ver? Qual é outra forma que a gente consegue se comunicar? É através das propagandas, né? As propagandas têm sempre algo a dizer. Uma propaganda tem sempre algo a falar, né? No caso dessa propaganda aí, a gente tem 3 atrizes, né? E essas atrizes, elas vão falar sobre o Bombril, sobre esse produto Bombril, né? O que mais? Olha, os outdoors, né? Os outdoors que estão espalhados nas ruas com informações políticas, ou informações comerciais, ou informações de algum produto, ele também traz pra gente alguma comunicação. E as placas de trânsito, tá? As placas de trânsito, elas não têm nada escrito, mas através da figura, através das imagens, a gente consegue entender o que é. Essa placa em específica significa o quê? Que nessa área tem crianças, né? Tem uma escola, né? Que é para os carros tomarem cuidado que essa rua, né, irá atravessar uma criança, tá? Outro meio de comunicação também, olha aí, outro tipo de texto que também traz uma comunicação. É receita. No caso dessa receita, é uma receita de mousse de maracujá. Quem é que nunca comeu, né? Quem é que não gosta, né? Da receita do mousse de maracujá, tá? Então, olha, cada item desse tem o seu objetivo, tem a sua função. Quando a gente tem a questão dos ingredientes, a gente vai o quê? Sabendo quais são os ingredientes que eu preciso comprar, que eu preciso obter para
fazer meu mousse de maracujá. Assim como eu também tenho um modo de preparar. Também é um tipo textual que traz para a gente uma comunicação, né? Que vai trazer uma comunicação, uma conversa, tá? E aí, a gente pode dizer o quê? Que através dos gêneros textuais, a gente também tem os gêneros literários. O que é cada um? Eles conversam entre si? Eles têm a ver um com o outro? Vamos ver? A gente vai ver isso a partir de agora, tá? Nos estudos dos gêneros textuais literários, existem algumas especificidades que não são comuns aos outros gêneros. Por isso, cabe uma análise mais específica dessa categoria. A princípio, os gêneros literários diferem-se principalmente por seu teor artístico. Então, o gênero literário ele vai ter um lado mais artístico, né? Ele vai ser feito mais para a literatura, para a observação de poemas, poesias, né? Então, ele tem mais a ver com essa questão da literatura, do artístico. Tá? Já os gêneros textuais, ele é de comunicação, ele tem cunho de comunicação, objetivo de comunicação. E ele vai também tem um objetivo social, né? Porque é através de vários tipos de gêneros textuais que há a comunicação, como eu já mostrei para vocês agora há pouco. Tá? E aí eu digo o quê? Que os gêneros literários, eles reúnem um conjunto de obras que apresentam várias características, tá? E essa classificação, ela vai ser uma classificação fonológica, a forma como se escreve, o contexto, em que momento eu vou escrever. Ela vai ter um lado semântico, um lado sintático, tudo isso são cenas do próximo capítulo, né? Todos esses nomes vocês vão aprender e vão ficar sabendo um pouco mais lá na frente, quando a gente estudar essa parte, tá? E eu vou dizer para vocês que o gênero literário ele se divide em 3 partes, né? Em 3 gêneros, que é o narrativo, o lírico e o dramático, tá? Ele se divide nessas 3 formas. Mas, para essa aula de hoje, né, para o que nós vamos conversar hoje, a gente vai falar especificamente sobre o gênero dramático. Que gênero é esse? O que eu posso falar sobre ele? O que eu aprendo com ele? Né? Qual é o objetivo desse gênero? Então, a gente vai ver que o gênero dramático ele foi feito o quê? Aristóteles, que era um pensador, um filósofo, né, da época da Grécia, dizia o quê? Que o gênero dramático ele foi feito para representar. Todo gênero dramático tem a função, tem o objetivo de representação, né, teatral, de uma obra literária, tá? E ele é possível de encenar, fazer um teatro disso, né? E aí tem uma voz narrativa, tem alguém que narra. Vai ter alguém que narra, vai ter personagens, vai ter atores que contam uma história por meio de diálogos. Tá? Então, esse é o gênero dramático. Então, aquela novela que a gente assiste, aquela malhação, aquele filme que vocês gostam, eles têm esse gênero dramático. Porque ele foi feito, o texto foi escrito, foi feito para ser atuado, para as pessoas atuarem, falar, para ter atores, para ter diálogo, tá? Que mais? Ó, aí, dentro desse gênero dramático, a gente pode observar que existem vários tipos de textos, tá? Alto, comédia, tragédia, tragicomédia e farsa. O dramático tem essas subdivisões, o gênero dramático. O que mais? Ó, e aí, o gênero dramático vai ter uma origem. Onde surgiu isso? Como foi? Né? Vocês podem estar se perguntando na casa de vocês, professora, mas como foi que surgiu isso? De onde vem essa ideia de gênero dramático, né? Então, o gênero dramático, ó, como diz aí, é drama, que em grego significa ação, é um gênero literário surgido na Grécia Antiga, como originalmente uma forma de louvação religiosa ao deus Dionísio. Compõe o gênero dramático os textos em prosa ou em versos feitos para serem encenados no palco, tá? O texto em prosa é o texto escrito, tá? É igual à redação que a gente faz. E aí, a origem, tudo começou lá na Grécia, como está lá na imagem. Olha, vocês estão observando a imagem? A gente vê ruínas do teatro de Epidauro na Grécia. Então, aquelas peças, aqueles textos escritos, eles eram dramatizados, tá? E aí, tanto faz se era para criticar a monarquia, se era para criticar a sociedade, se era para falar sobre um amor proibido, um amor platônico, tudo era encenado, tá? A forma de se falar, a forma de se apresentar esses textos era através de encenação, de uma peça teatral, tá? E aí o gênero dramático, a gente vai ver que mais, que ele é um texto escrito para ser encenado, como eu falei, tá? E, portanto, a princípio, eles não são escritos para leitura. Não é, o objetivo do gênero dramático não é para você ler em casa normalmente, como você lê um livro, como o Diário de Banana, por exemplo, né? Que os jovens adoram ler esse livro. Então, não é para você ler dessa forma, não traz uma narrativa. Não, ao contrário, o gênero literário dramático,
ele vem para ser ensinado, ele tem diretor, ele precisa de ter atores, precisa de ter uma entonação de voz, quando o ator está com raiva, quando o ator está feliz, quando ele está alegre. Então, esse é o intuito desse texto, esse é o objetivo desse texto, tá? Para que as pessoas se interessem pelas obras através desse tipo de situação, tá? O que mais que a gente pode ver sobre o gênero dramático? Eles possuem algumas características. Ah, professora, mas se de repente a senhora passar um texto para mim, se eu me deparar com um texto no livro, como eu vou saber que ele é um texto do gênero dramático? Quais são as características que esse texto possui para eu dizer, não, esse texto é um gênero dramático? Olha aí, ele é um texto em forma de diálogos, em primeiro lugar, tá? Ele vai ser outro texto dividido em atos e cenas, ou seja, ele vai ser um texto que vai ter ato 1, ato 2, momentos. Atos significa momentos, né? Qual é aquele momento 1, momento 2. E ele vai ter cenas, né? Vai ter a cena no parque, a cena numa casa, a cena numa biblioteca, numa escola, enfim, né? Vão ter vários ambientes onde os personagens irão colocar em prática o diálogo, tá? E vai ter presença das rubricas. O que é isso, professora? O que é isso, presença de rubrica? Não entendi. Então, quer dizer o quê? Que entre uma fala e outra, um diálogo e outro, o autor, né, do texto vai colocar entre parênteses. Nesse momento, a personagem fulano de tal tem que respirar fundo. Nesse momento, a personagem faz cara de raiva, tá? Então, essa é a rubrica. É o momento que o autor vai ler a fala dele, mas entre parênteses vai dizer que sentimento ele tem que demonstrar, quais são as fisionomias que ele vai ter que fazer, tá? E outra, que mais? Qual a outra característica do gênero dramático? Ela tem uma sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, tá? Então a história ela vai começar assim, eu vou expor a situação, eu vou dizer o que eu quero, o assunto que eu quero falar, depois vai ter o conflito, vai ter alguma briga, vai ter algum momento que vai ser de estresse, né, na hora do texto. E depois eu vou ter a complicação, ou seja, será que eu vou conseguir resolver esse conflito? Será que vai ter um final feliz para esse conflito? Também é outro detalhe. E o clímax? Clímax é o ponto alto do texto. É aquele momento que o leitor, quando está lendo, quando está vendo a peça de teatro, quando está vendo a novela, quando a gente está vendo a novela, quando a gente está vendo o filme, é aquele momento ápice. Será o que vai acontecer aí? Que prende a gente na televisão, que prende a gente, né, a ficar observando até chegar no final. Quando a gente está em casa assistindo séries, por exemplo, né, nesses streams da vida aí, como a Netflix, a gente assiste um filme, assiste uma série e fica esperando o que vai acontecer. A série tem 10 capítulos, né? E a gente fica esperando, e aí, o que vai acontecer? Então, esse é o clímax, que não deixa a gente ficar desinteressado ou querer, né, mudar o canal, né? Ou mudar a série, tá? E vai ter o desfecho. O desfecho é o final, é a conclusão. O que vai acontecer dessa história? Vai ter uma conclusão positiva, uma conclusão negativa? O que vai dar, né? O que vai acontecer? Será que eu vou gostar desse final? Tem vezes que a gente assiste novela, assiste uma peça de teatro, assiste uma série, e a gente não gosta muito do final. Mas aí depende muito, né, das pessoas, porque tem gente que gosta e tem gente que não vai gostar, tá? E aí o gênero dramático, ele é associado à imitação, à representação da realidade. Então, naquela época da Grécia, quando eu mostrei para vocês ali a imagem daquele teatro da Grécia, naquela época eles representavam a realidade, né? Shakespeare, que é um autor da literatura inglesa, quando ele tinha alguma coisa que ele não gostava dentro da monarquia, ou alguma coisa que acontecia na sociedade que ele não gostava, ele não falava, ele não faz como a gente faz agora. Agora o que a gente faz? A gente faz por grupo de WhatsApp e fala o que não gosta. A gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram e começa a falar, né, e a debater com aquela situação do governo ou com a situação da sociedade ou alguma coisa que a gente não gosta. Naquela época não tinha essas redes sociais, a gente não tinha essa facilidade de estar dialogando, debatendo e demonstrando a nossa opinião. O que acontecia? Até porque também quem fazia aquilo era preso, né, era enforcado, era meio que proibido você dar sua opinião. E aí o que acontece? Muitos artistas, muitos autores da literatura daquela época escreviam peças de teatro, escreviam autos, né, escreviam dramas, comédia, para o quê? Para demonstrar que aquilo que está acontecendo na sociedade, eles estão criticando, não estão gostando, né? Então Shakespeare gostava muito de fazer isso, ele criticava muito através das peças deles a monarquia da Inglaterra, né? E ali, como teatro, como comédia, às vezes passava por despercebido, nem todo mundo entendia que aquilo era uma crítica, nem todo mundo entendia que aquilo era
algo sendo falado contra o governo, né? Às vezes passava despercebido, tá? Então representa a realidade, tá? E aí, na época, imitava o quê? Tinha imitação de pessoas nobres, dos ricos, dos reis, né? E aí isso demonstrava que às vezes o nobre era superior e o plebeu, né? E aquela pessoa do povo era inferior, né? Também tinha essas questões, tá? E aí, o que acontece? Nessas representações, assim para ele, a representação de indivíduos moralmente superiores era a tarefa da tragédia. Então, quando eles colocavam alguma assunto, algum tema que mostrava que um nobre era superior ao camponês, eles transformavam essa peça de teatro, esse texto escrito em tragédia, né? Já a imitação de seres moralmente inferiores, né? Seres, por exemplo, alguma coisa que algum rei fazia que eles não gostavam, a monarquia não gostava, e eles faziam isso como comédia, para tentar ser uma forma de crítica, mas não aquela crítica pesada, aquela crítica que traz raiva, né? Mas uma crítica mais leve, né? E trazia um pouco até de comédia, fazia até as pessoas rirem, né? Só que aí, além das características, além de tudo isso que a gente já falou sobre o texto dramático, esse texto possui uma estrutura. Todo texto dramático, todo texto que vai falar, que vai ser classificado como dramático, ele tem uma estrutura, tá? Ele tem atos, que é a divisão do texto, né? O primeiro momento, o segundo momento, né? Aquele momento que acontece, olha, esse momento vai acontecer na cena num bosque, num parque. Olha, esse segundo momento é o segundo ato, ele vai acontecer dentro do palácio, né? Dentro com os reis, né? Então, tem esses atos e tem essas cenas. Como eu já falei, e aí tem as rubricas, né? Que são as posições e as falas do personagens, tá? Sempre vai ter a fala do personagem. O personagem A vai falar isso e isso. O personagem B vai falar também isso e isso. E entre essas falas de outras que tem essas rúbricas, dizendo o que o personagem vai dizer. Se vai respirar mais fundo, se vai ficar com raiva, se não vai, tá? Então, quais são os elementos que tem no texto dramático? O que eu posso ver dentro desse texto dramático? O que a gente consegue destacar? No texto dramático tem o protagonista. Tá? Quem é o protagonista? Quem é essa pessoa dentro desse texto? É um personagem central da ação dramática. É aquele personagem central, aquela pessoa principal, né? Que ele vai ter mais falas, vai aparecer mais nas cenas. Esse é o protagonista. Quem é o antagonista? É aquele que vai se opor ao protagonista. Geralmente a gente costuma classificar como um mal, né? A parte mal, né? O vilão da história. Mas o nome é antagonista. Coro. O que é coro? Conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. É como se fossem os atores coadjuvantes, né? O coro é aqueles atores coadjuvantes que participam ao lado dos atores principais e do anti-herói, daquela pessoa, né, má. E outro elemento que tem aí é a catarse. O que é a catarse? É a purificação, né? Do grego significa purificação, tá? É aquele momento que o público espera daquele texto algo mais leve, tá? Algo que vai definir, algo que vai solucionar aquele problema, aquela situação-problema, tá? É algo que ele vai dizer assim, poxa, a minha emoção, a minha angústia foi resolvida, foi solucionada através desse acontecimento, tá? Então, essa é a catarse, esse é o momento ápice, né, do texto dramático, tá? E aí, como eu falei para vocês no início, tem vários tipos de texto dramático, mas para a nossa aula, tá? Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o auto, tá? O que é o auto? Né? Auto é um texto normalmente curto e com linguagem simples, que a partir de um tema religioso ou sático possui uma intenção claramente moralizadora, tá? E o exemplo mais famoso desse auto é o Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, tá? Nessa peça, os personagens são almas que, após julgamento, embarcam na barca do inferno, chamada pelo diabo, ou na barca da glória, conduzida por um anjo. Tá? Esse é o auto. O auto ele tem um cunho religioso, são textos religiosos que falam sobre o bem e o mal, sobre o pecado, né? Sobre o que vai acontecer com você se você não cumprir as doutrinas da igreja e dessa forma. Tá? E aí, só que aí a gente vai continuar falando sobre isso nas próximas aulas. Ainda tem muita coisa para a gente saber o que é auto, né? Por isso, olha aí, a partir de agora, vocês já estão
dispensados. A professora vai colocar a mochila nas costas, vai embora para esperar vocês para a próxima aula, certo? Boa tarde e até a próxima aula.